Ok, vamos falar um pouquinho sobre economia hoje, em relação à escola austríaca, em relação à posição keynesiana sobre o mercado, em relação ao marxismo, que se apropriou do liberalismo clássico para definir alguns termos da sua doutrina marxista que se vê na obra O Capital, que inclusive foi escrito antes daquilo que é conhecido como Revolução Marginalista, que é apresentada por Karl Menger. Embora essa ideia já existisse antes, de uma forma protótipo, e nesse caso a gente vai tentar então entender por que essa concepção marxista não funciona, e aí a gente chega à posição da refutação completa do cálculo econômico socialista relativo à planificação. Bom, primeira coisa a trabalhar aqui é o conceito de mais-valia, né? O Marx ele vai trabalhar baseado nas obras do Davi Ricardo e do Adam Smith, principalmente o aspecto ricardiano, no que se refere ao valor de uma produção, né? Quanto custa um produto e como definir, na verdade, o preço desse produto. Bom, isso vai ser feito mediante aquilo que nós chamamos de tempo necessário para produzi-lo, ou o esforço necessário para produzi-lo. Então, isso determinaria, segundo a teoria liberal clássica, o valor de um preço. Então não há uma subjetividade, mas há uma fixidez, um engessamento do preço, porque ele é sempre dado de acordo com o esforço necessário para produzi-lo. Em resumo, seria isso, tá? É claro que esses termos eles podem ser nivelados e colocados num ponto de vista mais crítico, como os marxistas, obviamente, sempre vão tentar defender. E o conceito de mais-valia, embora seja um tanto redundante, se vale deste elemento do liberalismo clássico. É fundamental que eles entendam o valor do preço de acordo com aquilo que ele representa quanto ao esforço necessário para produzi-lo. E o conceito de mais-valia nada mais é do que aquilo que o trabalhador gasta em horas para produzir um produto, né, e que ele recebe, mas muitas vezes ele trabalha mais horas do que o necessário, ou do que aquilo que ele ganha de fato, e aquelas horas não são pagas. E aí você tem um conceito de mais-valia absoluta e de mais-valia relativa, né? O conceito de mais-valia absoluta é quando ele trabalha mais e não recebe o tempo trabalhado. E o relativo é quando é implantado novas tecnologias ali para que o burguês, vamos colocar assim, né, tenha mais lucro, e aquele lucro, obviamente, não é repassado para o produtor, para aquele que de fato está fazendo o trabalho, está produzindo. Okay? Então, nesse sentido, o conceito de mais-valia ele tem o seu aspecto valorativo. De fato, se o cara trabalha mais horas, ele tem que receber as horas extras. Então, se há um abuso por parte do empregador, então, consequentemente, ele é condenável e é preciso que haja, portanto, uma certa, vamos colocar assim, fiscalização por conta do produtor, por conta do empregado, em relação ao empregador. Agora, quando você expande isso para o conceito do Karl Menger, que é vamos colocar assim, a primeira geração de economistas da escola austríaca, a gente pode até colocá-lo como fundador da escola austríaca, em seu conceito da teoria marginal decrescente, que afirma que o preço dos produtos ele é, de certo modo, subjetivo. Então, quer dizer, se há essa subjetividade no preço, logo você tem que entender que aquilo que é repassado para o mercado, ele vai depender da oferta e da procura. É a questão básica em economia. Bom, nesse sentido, já se esclarece um ponto de vista que extrapola o conceito de mero esforço para produzir alguma coisa e ganhar em cima dessa produção. Ou aquela ideia de você definir o preço de acordo com o esforço para produzir determinada mercadoria. Isso é um erro crasso, porque se a gente pensar, por exemplo, e aí são exemplos, digamos assim, extremados, de alguém que vai para o Alasca e ali no Alasca ele faz uma fábrica de gelo, sei lá, para vender, sei lá, sorvete, não sei, alguma coisa do tipo. É claro que pode-se ter um maquinário essencial, né, ultra super tecnológico, para fazer com que aqueles blocos de gelo, né, tenham toda uma definição mercadológica ali para que seja repassado à população. Pode ter muito esforço para que haja uma produção realmente consistente, adequada e, digamos assim, profissional, né, para aquela população. Mas não há demanda, não há procura. Quer dizer, as pessoas já estão lá no gelo.
Então, por que cargas d'água elas iriam procurar ou comprar aquilo pelo esforço ou pelo investimento que foi dado para aquele tipo de mercadoria? Então, teve grande esforço, teve tempo para a produção e teve investimento. Mas isso não serviu de nada, porque não existia demanda naquele lugar para se comprar uma racionalidade completa. Claro, você querer vender gelo no Alasca. Do mesmo modo, isso acontece no setor em termos de dinâmica de mercado, porque é claro que para que você adquira algum bem, você deve sentir a necessidade de tê-lo. Ah, mas existe o aspecto fetichista da coisa. Bom, o conceito de fetiche entra também num ponto de vista da idiosincrasia do indivíduo, que obviamente a gente não vai querer julgar o ponto de vista de cada indivíduo em relação àquilo que ele realmente necessita ou não. Quem sou eu para dizer o que o outro necessita ou o que ele não necessita? Tá? Em termos psicológicos, isso se amplia de uma maneira quase que inalcançável. Ou seja, a variedade disso é quase infinita. Então, não posso dizer o que realmente o cara precisa ou não. Mas, em termos de uma variedade de possibilidades, e se houver realmente procura, não só por uma pessoa, mas por variados grupos, então aí, sim, a gente entende que a produção vai ser mais adequada, porque vai ter pessoas ali para comprar. Então, basicamente, a gente entende que há uma necessidade e, portanto, uma subjetividade no preço. E ignorar isso é ignorar a racionalidade do mercado, né? No conceito de laissez-faire. Então, por exemplo, se você está no deserto e alguém, por uma situação assim providencial, digamos assim, do mercado, está vendendo garrafinhas de água, ele pode cobrar um preço exorbitante por aquilo, se você tiver dinheiro para pagar, porque aquele produto é muito raro no deserto. E com certeza, dada a necessidade que você vai querer comprar a garrafa d'água, não só a garrafa d'água dentro, claro, né, para beber e para se saciar. E aquela necessidade vai ser suprida e você vai ter um prazer descomunal, né, diante do fato de beber água no deserto, por causa da desidratação, etc. Mas a partir do momento que você bebeu a primeira garrafa e você, bom, eu já bebi, estou meio satisfeito, mas quero mais, você vai comprar mais. Mas quanto mais você bebe água, mais aquela satisfação vai sendo preenchida ao ponto de chegar ao zero, ou então ao número negativo. Então, no momento que chega ao número negativo, é o conceito marginal decrescente, né? Quer dizer, aquela satisfação vai sendo preenchida. Então, no momento que ela é preenchida totalmente, você não vai querer mais comprar, e não vai existir mais demanda, não vai existir mais procura, porque você já vai estar satisfeito daquilo. E, por consequência, a necessidade do mercado se adaptar em termos de preço, em termos de satisfação, em termos de procura, em termos de demanda. Portanto, há sim uma subjetividade independente do trabalho que o produtor teve para disponibilizar aquele tipo de mercadoria. Esse é, assim, bem basicamente mesmo, o conceito de teoria marginal decrescente, que é do próprio Karl Menger. Então, essa primeira geração definiu o que a gente chama de revolução marginalista e quebrou esse conceito, não só da mais-valia, né, que dependia do valor trabalho, mas do próprio conceito de valor trabalho dado pelos liberais clássicos. Houve aí uma revolução, uma sofisticação no conceito de que o preço também é subjetivo, e essa subjetividade é que vai determinar o valor da mercadoria no próprio mercado. Tá? Quando entra o Mises, já como segunda geração aí da escola austríaca, na verdade terceira geração, porque o Mises, se eu não me engano, ele foi, digamos assim, discípulo, né, a gente pode colocar dessa forma, do Bombavec, que também escreveu contra o socialismo, defendendo o ponto de vista aí do laissez-faire. Quando você tem o conceito então do Mises, do cálculo econômico socialista, dizendo que há necessidade de propriedade privada, porque a propriedade privada é o que vai definir realmente o preço. Porque se você não tem propriedade privada, e aí eu falo, claro, dos meios de produção, porque é os meios de produção que vai realmente definir aquilo que a gente chama de mercado, porque o marxista ou neomarxista, aquele que se adapta a uma ideia marxista, mas que não quer levar aquilo a um modo mais radical e ortodoxo do marxismo, vai dizer, bom, propriedade privada não se refere apenas não se refere, na verdade, à casa, às roupas, ao carro que você tem, mas se refere
muito mais a questão dos meios de produção que comumente podem explorar o proletariado, o trabalhador. Então, o ponto de vista é: propriedade privada dos meios de produção é algo que deve ser abolido. Isso é o que diz o marxismo, e isso é o que diz o anarquismo de várias vertentes aí, como o de Proudhon, como o de Bakunin e tantos outros. Ou seja, propriedade privada é roubo, segundo eles. Só que a questão é a seguinte: uma economia racional só funciona, e aí o Mises fala isso em uma perspectiva puramente a priorística. Tem um vídeo que eu lancei aqui no canal, onde o rapaz questionou porque eu disse que havia um aspecto empírico no cálculo econômico socialista, que é a refutação do socialismo, do Mises, quando ele diz que para o cálculo de preço é necessário que haja mercado e, por consequência, propriedade privada. Portanto, o que vai definir o preço é a dinâmica do mercado. Então há um aspecto aí, digamos assim, empirista da coisa. Mas a praxeologia do Mises, o que ele quer dizer ali efetivamente é que você tem um arcabouço teórico, a priori, para entender esse tipo de alocação que ocorre na dinâmica e na contingência do mercado. Tá? Então você tem um elemento da experiência, mas não significa que ele é empirista, né? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que o Mises, nem quis dizer lá que o Mises é empirista. Né? Se eu me coloquei mal, desculpe. Na verdade, ele é totalmente, nesse ponto de vista, um tanto a priorístico, mas até mais kantiano do que a gente poderia dizer. Porque o Kant, tem um vídeo aqui sobre o Kant, ele faz uma assimilação da ideia tanto do racionalismo quanto do empirismo. Então, a partir de Kant, você consegue entender um pouco desse conceito de a priori, né? Há um misto aí do aspecto empirista e racionalista e tal. Mas enfim, não estou aqui para definir especificamente, detalhadamente, criticamente aquilo que o Mises pensava em relação a Kant e tal. Isso é um estudo mais aprofundado, mas o que eu quero dizer é que o cálculo econômico socialista, ele tem, claro, um aval a priorístico da praxeologia, mas ao mesmo tempo ele define que as coisas são determinadas pelos acontecimentos, tá, relativos à contingência do mercado, tendo em vista a doutrina, a perspectiva marginalista dos preços, conforme Karl Menger e tantos outros teóricos. Então, quando ele fala propriedade privada dos meios de produção é necessário para a economia racional, isso levantou a bola enormemente da escola austríaca em relação a outras escolas de pensamento, principalmente daqueles neoclássicos, né, que queriam defender o ponto de vista socialista, dizendo que ainda é possível sim haver planificação. Planificação nada mais é do que a economia de mercado que é centralizada. A ideia de centralizar a economia e definir o Estado como uma grande máquina, como uma grande empresa, basicamente esse seria um ponto de vista aí do marxismo, segundo alguns marxistas pouco elaborado por Karl Marx, mas, bom, como é que ele não elaborou algo tão importante para se chegar ao comunismo, né? Já que o socialismo é uma etapa, o comunismo é o fim, né, dessa síntese entre capitalismo e socialismo. Aí entra a questão, né? O ponto fundamental é como subsiste uma sociedade comunista. Aí, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, inclusive advogado tal, que ele está estudando na USP. Ele falou, mas Marx não era economista, né? Então você não pode arbitrar, né, dizendo que ele era incompetente em economia. Mas espera aí, o ponto fundamental do comunismo, certo, que ele está apregoando, vide revolução proletariada, do proletariado, é isso. É fazer com que seja implantado o comunismo. Tudo emerge para essa ideia. Então, como é que o cara não definiu o aspecto econômico de uma sociedade comunista, que é fundamental? Bom, mas comumente é aceito a planificação, a centralização. Tá? Existe um ponto de vista aí de que haveria um comitê central que definiria, tá, o mercado e que disponibilizaria todos os produtos. Utilizando, hoje, né, em pleno 2017, se fosse implantado o comunismo, a gente poderia entender que seria disponibilizado também a tecnologia que existe, dada, inclusive, né, ironicamente, pelo capitalismo. Porque eu duvido que, se o comunismo tivesse prevalecido, tal tecnologia existiria nos tempos modernos que nós estamos vivendo agora. Né? Questão da internet, da informação transitando em todos os lugares, da iniciativa do conhecimento por parte de indivíduos, e não meramente de grupos, não meramente de oligopólios, não meramente do monopólio estatal. Bom, mas
tirando esse ponto, se o comunismo fosse implantado hoje, se o comunismo fosse implantado na nossa sociedade, ele poderia muito bem usar o algoritmo, certo? Que existe já na internet, no Facebook, enfim, em toda a tecnologia da web, para fazer com que houvesse uma disponibilidade maior de lucro por conta das vendas. Então, esse comitê central poderia usufruir, certo? Conforme a discussão que eu já tive com o pessoal aí mais anticapitalista, dizendo, não tem problema de você usar o algoritmo da web para produzir vendas, para disponibilizar a questão da oferta diante da procura. Porque, claro, procura e oferta é o que vai definir o preço, segundo eles. Mas o entendimento do Mises é justamente o seguinte: para definir o preço é necessário que você tenha concorrência, principalmente pela excelência daquele mesmo produto, porque isso dará opção para aquele consumidor, certo? Então, entendendo basicamente o raciocínio do Mises, propriedade dos meios de produção inevitavelmente leva a mercado. E mercado, você vai ter concorrências, tá? E esses mercados variados de determinados nichos, onde você não tem, veja, você tem concorrência, mas você não, e por consequência você não tem um monopólio, quer dizer, uma grande empresa que determina as vendas de determinados tipos, por exemplo, de calçados ou de roupas. Se houver um comitê central, é claro que o monopólio total dos meios de produção, das vendas, da disponibilidade, vai ser dada àquele órgão central. E isso é uma total irracionalidade, porque, primeiro, que o cara não vai estar visando lucro, né, numa sociedade comunista. Mas ainda que ele esteja visando lucro, diante de determinadas interpretações do marxismo que não queira demonizar o lucro propriamente, ainda assim, ele vai ter todos os mecanismos ali para disponibilizar as suas produções, né? E aquelas mercadorias vão ser compradas de acordo com preços definidos, veja, no conceito de valor-trabalho, e não no conceito marginalista. Porque para que o preço seja definido no conceito marginalista, é necessário fazer a alocação. Só que a alocação ela só pode ser feita com a transição de informações pontuais e específicas. E aí entra a ideia do Hayek, né, explicando que existe uma ordem espontânea diferente da ordem racional, diferente do construtivismo, digamos assim, do socialismo. E essa alocação racional depende, portanto, de informações pontuais, e não de informações vide macroeconômicas, mas microeconômicas, né? Quer dizer, o investidor, a empresa em questão, é que vai alocar de acordo com as suas necessidades diante da contingência do mercado. Isso não pode ser feito por um órgão central. Então, o cálculo de preço ele só pode ser dado efetivamente de acordo com as demandas, tá, dos preços que vão sendo modificados. É aquilo que o Adam Smith vai chamar de laissez-faire, vai chamar de mão invisível, mas essa mão invisível não é mágica, não é algo irracional. Essa mão invisível, na verdade, ela age conforme toda a exposição, né, da escola austríaca que defende esse conceito de laissez-faire, de economia livre, a partir dessas informações pontuais. Ok? Então, só resumindo, propriedade privada dos meios de produção deve existir para que haja mercado, e esses mercados têm concorrência, para que haja, portanto, preço, e esses preços vão determinar, então, cálculo de preço e alocação, certo? Racional daquilo que é necessário para que haja aí a dinâmica do capital. Basicamente, esse é o argumento contra o socialismo, refutando a economia centralizada. A gente pode pegar exemplos históricos, tá, como da União Soviética, quando você vê a bancarrota dessa união de países aí, que culminou, né, num desastre econômico total. Teve variados motivos, dentre esses a tentativa de se centralizar. E basicamente é o que o Mises vai definir como uma total insanidade por parte dos governos intervencionistas. Então, o intervencionismo ficou muito mal visto, muito mal quisto pelos aqueles que defendem o livre mercado, embora no século XX
a gente tem aí um desdobrar desse debate, porque existiram lá as bolhas, né, econômicas, por conta, por exemplo, do que ocorreu em 1929, da Grande Depressão, e as outras crises posteriores. E aí entra o papel do Keynes, defendendo, de certo modo, um intervencionismo estatal. Porém, o Keynes não era contra né, o livre mercado. Ele era uma posição mais moderada, porque ele defendia que, claro, ele não era marxista de forma alguma, né, é bom deixar claro isso aqui, ele não era marxista, mas ele abre um precedente para o marxismo, né, para manter viva a ideia marxista. E tanto é verdade que muitos elogiaram Keynes, e as pessoas que elogiaram Keynes são pessoas que realmente ninguém gostaria de receber elogios, como Mussolini, e se eu não me engano até o próprio Hitler, né, na ideia de você fazer uma espécie de economia mista. Ah, mas o Keynes defendia economia mista? Não necessariamente. Aí é uma questão mais pontual da gente entender, mas se ele realmente não defendia economia mista, no mínimo, ele abre precedente para quem defende a economia mista. Isso é um fato, né? E a gente vai trabalhar as ideias do Keynes, mas antes, falando um pouquinho das outras gerações da escola austríaca. Agora, só um outro detalhe, tá, sobre essa questão de economia centralizada, que o grande problema deles também, além de tudo isso que eu já falei, é que as demandas políticas, elas são a preferência pública, né? Porque não vai haver uma demanda por conta da busca, mas uma demanda relativa às prioridades públicas, tá? E esse estatismo, a gente já conhece bem aqui no Brasil, é só você comparar empresas privadas com empresas públicas e avaliar qual é que gera melhores serviços, né? E assim, quase 100% das vezes, para ser bonzinho, né, quase 100% das vezes, as empresas privadas geram um serviço muito mais adequado, mais sofisticado do que as empresas públicas, já que as empresas públicas não têm necessariamente ou preferencialmente a busca de lucros, tá? Ou mesmo buscando lucro, como eu tinha dito antes, não tem a preferência de alavancar, né, os produtos em relação àquilo que o público realmente está buscando. Porque pensa bem, se há um monopólio por parte do governo de toda a produção de um país, em termos de mercadorias, se eles têm esse monopólio, por que eles vão se preocupar em trazer a variedade de produtos, dada a idiosincrasia de cada indivíduo, daquilo que ele busca, daquilo que ele demanda? Não há por que eles fazerem isso, já que não há concorrência nenhuma. O elemento, então, fundamental do cálculo econômico racional é a concorrência. Sem a concorrência, meu caro. E o Keynes ele não era contra a ideia de que deva ainda se manter a concorrência e o mercado. Mas o Estado ele poderia intervir, dado o fato de que o laissez-faire poderia acabar sendo deixado por conta própria, levando o mundo, o país, enfim, a sociedade à bancarrota. A verdade é que a economia da planificação centralizada ela é carente daquilo que a gente pode chamar de bússola na economia de mercado, que é o cálculo econômico, o cálculo dos custos e dos benefícios, baseado sobre os preços de mercado que, a gente pode dizer, indicam preferências dos consumidores, a questão da escassez e das mercadorias. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Hayek. O Hayek ele é interessante, eu não sabia disso, até ler esse resuminho aqui da história da filosofia, que ele foi primo do Wittgenstein, né? Filosofia da linguagem e tal. Inclusive estou devendo um vídeo aí sobre Wittgenstein, vou tentar produzir logo, mas o Wittgenstein era primo do Hayek, o Hayek era discípulo do Mises e o Hayek também foi amigo íntimo do Popper. Então olha só o meio que o cara está envolvido ali. Foi discípulo do Mises, foi primo do Wittgenstein e foi amigo do Popper, do Karl Popper. Então, e fora isso, ele foi também um grande adversário em termos de debate econômico do Lord Keynes. Então você tem ali uma dinâmica extraordinária, em termos intelectuais, assim, a gente pode dizer que o Hayek ele teve muitos incentivos, né, para pensar sobre essas questões e elaborar ideias que foram muito inovadoras, né, até mesmo para a escola austríaca,
melhorando, né, os conceitos relativos, por exemplo, essa questão do mercado, que ele vai abordar aqui de uma maneira primorosa. Tá? Uma das coisas que ele fala que eu achei assim, super interessante é a questão da ideia do individualismo e do coletivismo. Né? Muitas vezes a gente confunde, e me incluo nisso, individualismo e egoísmo, que são coisas que o Hayek, por exemplo, diferencia categoricamente, até por conta dos críticos, né, que vão dizer que uma sociedade individualista é necessariamente egoísta e o egoísmo é ruim. E por conta disso vai gerar a destruição daquela mesma sociedade que se denomina de livre mercado. Não é por fraternidade, por amor ou por caridade que aquele padeiro vai fazer os seus pães para vender toda manhã, né? Toda madrugada ele está lá sacrificando para assar os pãezinhos para vender de manhã. Mas ele não faz isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele vai obter um lucro. Mas ao mesmo tempo que ele está obtendo aquilo que é do seu interesse, ele também está ajudando aquela sociedade. Então, nesse sentido, o Hayek vai dizer, bom, não necessariamente você tem que ser antiético, não necessariamente você tem que odiar as pessoas, não necessariamente você tem que ser egoísta. O egoísmo não vai definir, digamos assim, as suas ações para levar a algo bom, necessariamente. Mas se você for egoísta e estiver dentro desse sistema, pelo menos há uma previsibilidade e há uma prevenção dos males do seu próprio egoísmo, fazendo com que pessoas realmente egoístas ao extremo se tornem ainda assim úteis. Isso não significa que todos que são individualistas sejam necessariamente egoístas. Tá? O individualismo ele determina apenas a busca de certas ações que você faz em prol daquilo que você determinou como bom, não só para você, mas para sua família. Né? Claro que se você tem um esposo, um filho, se vai querer cuidar deles, é necessário que você se preocupe com seus projetos individuais. Isso vai ser bom para o coletivo e não necessariamente vai ser um egoísmo. Então, essa diferenciação é importante. E outra coisa que ele fala também em relação à questão do coletivismo metodológico, que ele acha que é um grande problema, porque esses caras que defendem o coletivismo, eles confundem aquilo que a gente pode chamar de conceitos, como, veja só, sociedade, Estado, partido, classe. O próprio termo capitalismo, se você for pensar bem. Né? Quer dizer, são conceitos. E quem, a priori, define os conceitos é o indivíduo. Certo? O indivíduo é efetivo, sólido. Agora, os conceitos que ele determina são abstratos. E tornar o conceito abstrato em algo sólido, como se sociedade fosse uma entidade, como se Estado fosse uma entidade, como se partido fosse uma entidade, como se classe e capitalismo fosse uma entidade, mas não são entidades. Certo? A entidade é o indivíduo. Entidade substancial e autônoma é o indivíduo. E o que define, segundo o Mises, a questão econômica é a ação humana, quer dizer, a ação do indivíduo. Por isso que a defesa do individualismo metodológico por parte do Hayek, porque ele não coisifica conceitos como sociedade, como Estado, como partido, como classe, como capitalismo, etc. E tal. E outro ponto é que muitas vezes as nossas ações elas caracterizam algo que não é intencional, por causa do que a gente poderia chamar de pluralidade de uma sociedade. Quer dizer, indivíduos que têm conhecimentos diversos, que têm ações diversas, vai gerar um efeito na sociedade que não necessariamente é intencional. É aquilo que a gente pode dizer como e chamar como organização espontânea. É mais ou menos o que acontece, dando um exemplo próprio aqui, eu tô falando, né? Quando você vai entrar no metrô. Tá super lotado aquela desgraça daquele vagão. E todo mundo entra se amassando, se batendo um ao outro. Mas depois de 5 minutos, mais ou menos, que você está lá no vagão, cada um vai se posicionando de tal modo que você vai conseguindo adquirir. Claro que depende da situação, tem situações em que isso você não consegue. Mas normalmente você consegue adquirir ainda um espaço para se alocar naquele lugar, né? E tentar se posicionar da melhor forma possível. Tá? Isso é uma coisa muito natural e até, poderia dizer, instintiva. Porque ninguém quer andar amassado, né, com gente alheia, com gente estranha. Então, no metrô, quando você entra no vagão super lotado, as pessoas se rearranjam ali de uma maneira a favorecê-la individualmente e necessariamente ao outro também, a não ser que seja um estuprador que seja lá dentro, né, que seja um vagabundo lá que queira se aproveitar das circunstâncias. Tá? E aí o Hayek ele se coloca, portanto, contra o que nós podemos chamar de construtivismo.
Porque o construtivismo, na verdade, ele tem a ver justamente com a ideia um tanto iluminista, um tanto cartesiana, um tanto positivista, de construir, certo? Porque já que ele supõe que a sociedade é uma construção humana, há de se notar que se é uma construção humana, a gente pode simplesmente destruir essa construção humana e construir outra coisa, um outro ideal, que é trabalhado, digamos assim, num gabinete. É a razão intencional em vista de dar conta de todas as variáveis que existem na realidade. O que o Hayek vai dizer que é uma puta de uma coisa ridícula, sem sentido algum, porque não há como dar conta de todas as variáveis de uma sociedade em um raciocínio feito em uma sala, feito em um comitê, por mais que estejam muitas pessoas ali pensando juntas. Porque é aquilo, né? Se o homem criou as instituições da sociedade, da civilização, foi o homem que criou, né? Como o Nietzsche diz aí mais ou menos, né? As instituições são criações humanas. Então, de certo modo, ele tem o poder de alterar essas instituições a seu bel prazer. O super-homem, ele está acima do bem e do mal, dessas coisas. Ele tem o poder de criar conceitos. Isso é perigoso, e isso não leva em consideração duas coisas. Primeiro, no que se refere ao conservadorismo, que diz que o nivelamento do tempo em relação à tradição demonstra que as instituições têm uma autoridade porque elas, vamos dizer assim, foram forjadas décadas a fio, séculos a fio, e, portanto, elas têm, sim, uma prioridade sobre outros valores. Há um encadeamento, uma hierarquia de valores. Tá? Não que seja perfeita, ninguém está sacralizando aqui a tradição. E outra questão é a do que o Hayek coloca aqui, né? Que existe uma organização espontânea, que essa sim, dado o trânsito de informações de grupos de indivíduos que estão em determinada posição, que lhes favorece diante da contingência, das informações que ele recebe pontualmente, tá? Vai gerar uma organização espontânea, um trânsito de informações adequado, que não é possível a um órgão central, que teria que dar conta de todas essas variáveis, como eu já disse, e que é basicamente impossível, a não ser que ele fosse de fato onisciente, onipresente e onipotente. Como o Estado não é Deus, mas quer ser Deus, ele então tenta convencer as pessoas de que isso seja possível, mas que um raciocínio básico, uma lógica básica, a gente já chega à conclusão que centralização é uma impossibilidade humana, mesmo que esses humanos estejam ajuntados numa legião que forme um tal de um Leviatã, um superestado agigantado, mas que esse também não vai ter o poder de forma alguma de dar conta das variáveis. O Hayek, ele escreve vários livros, tem um, por exemplo, que é a Presunção Fatal, né, Os Erros do Socialismo, que ele lançou em 88, que é quase um testamento intelectual, né, o Hayek vai dizer aqui. Ele acaba, literalmente, né, com esse conceito de planificação que o Mises já tinha detonado, diga-se de passagem. Tá? A planificação centralizada não é praticável, porque ela abole, como a gente já falou aí repetidamente, o cálculo econômico. E ele não só concorda com o Mises nesse ponto, mas o Hayek também amplia essa ideia, como a gente vai ver aí no decorrer desse vídeo. Outra questão aqui é que o Hayek vai dizer que nossa liberdade, isso eu acho super interessante, né? Que a nossa liberdade, ela se apoia sobre nossa própria ignorância. Tem um livro de economia aqui, que vai tratar justamente dessa questão. Eu tenho inclusive a imagem dele, deixa eu só abrir aqui no computador. Que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, né, em termos até do gráfico disponibilizado no livro, História da Economia. As empresas, elas não sabem de tudo sobre toda a economia. Tá? Elas não têm essa condição de saber. Igual me falaram esses dias, um cara anticapitalista me disse: mas se você fala que não é possível um órgão central que possibilite a economia, então como é que você explica as empresas? Porque elas também centralizam. Mas primeiro, né, eu não estou nem sequer falando de oligopólio, tá? Quem dirá de monopólio estatal, porque há uma grande diferença entre o monopólio e o oligopólio, que ainda tem concorrência. Mas se a gente levar a questão do livre mercado, ou seja, da livre concorrência, tanto de pequenos, médios e grandes, aí a coisa aumenta mais ainda aquilo que nós podemos chamar de dinâmica de mercado, concorrência e alocação de acordo com as necessidades. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você vai produzir mais, ou vai produzir menos, vai depender de como você vai alocar essa produção e esse investimento. Então o Hayek vai dizer, você não precisa saber de tudo sobre economia, mas a questão é a seguinte, cada empresa sabe da produção e da demanda do mercado que são relevantes para ela. Isso ela tem que saber. Tá? Então isso não tem nada
nada e nada a ver com centralização estatal. Porque a centralização estatal, como eu já disse, ela teria que dar conta da macroeconomia e não da demanda do seu próprio nicho ou da ocorrência pontual, certo? Dividido em partes, digamos assim, daquilo que ela se dispõe a produzir para o consumidor. E outra, ele vai dizer que as empresas decidem com base nesses fatos, tá? E aí entra o aspecto da contingência, e agem de acordo com eles, por exemplo, alterando a produção, mais ou menos produção. Os preços se movimentam conforme essas ações individuais e, portanto, refletem informação sobre todo o mercado. Acho que isso aqui é importantíssimo da gente levar em consideração. Está até em negrito aqui no gráfico, né? Refletem informação sobre todo o mercado. Os preços são dinâmicos. Não é a ideia de valor-trabalho, pelo amor de Deus. Os preços são dinâmicos. E se movimentam conforme as ações individuais. E por fim, isso produz um mercado livre que os governos devem proteger. Aí a gente vai, no final vou dizer, né, que a questão do Hayek, porque o Hayek não era, vamos colocar assim, um anarcocapitalista. Tinha aí o elemento Estado, já que ele era também um pensador político. A gente vai ver isso ainda, tá? Mas isso, a questão do governo, né, eles devem proteger a liberdade, porque se nós queremos manter uma sociedade livre, é necessário ter segurança e soberania na nação. Bom, basicamente é isso. Do Mises, para que você tenha uma ideia do socialismo como extinção da economia racional, é aquilo: a produção moderna é complexa e diversificada, só preços e lucros conseguem orientar com eficiência o investimento, certo? O que orienta o investimento é preço e lucro. Se não há busca de lucro, como é que você vai determinar o cálculo de preço? E sobre o socialismo, o Estado possui os meios de produção, é um monopolizado. Sem propriedade privada nem rivalidade ou competição, existe pouca informação e incentivo. Eu tinha esquecido de falar do incentivo, né, que é também fundamental. Você não tem informação, porque é monopólio, e você não tem incentivo também. Então, é uma produção basicamente irracional, não é eficiente, e logo o socialismo é a extinção total da economia racional. Ponto. Vamos ver outra questão aqui. Como eu tinha dito, o Hayek vai dizer que a nossa liberdade se apoia sobre a nossa ignorância, porque se a gente quiser que os problemas sejam resolvidos, os indivíduos eles devem ser deixados livres para usar seus conhecimentos e fazer suas propostas e apresentar alternativas às soluções vigentes, a criticar, a agir criativamente, a implantar, etc. e tal. E isso tudo é baseado na sua própria ignorância, ou seja, na nossa limitação. Tem algum Deus aqui, né, no planeta Terra? Tem alguém aqui que é onisciente, que sabe de tudo, que define em termos exatos todas as coisas relativas a todas as disciplinas teóricas e também na praxeologia? Não, não tem. Ninguém é perfeito, ninguém é absoluto, ninguém é Deus. Certo? Só Deus é Deus. Então nenhum homem é Deus. Então nesse sentido, o que ele está dizendo? Que, claro que isso é um termo, é uma ideia que se amplia mais na obra dele, mas a gente não está falando da obra dele inteira, só apontando alguns elementos de alguns termos que ele utiliza. Que compreender que nossa liberdade se apoia na nossa ignorância também é reconhecer as nossas limitações, até um tanto socrático isso, mas ao mesmo tempo alocar de acordo com as informações pontuais que nós recebemos de nós mesmos e de outros indivíduos, certo? Basicamente seria isso. Porque a planificação centralizada, ela é totalmente impraticável e é totalmente ineficaz porque tira a liberdade e se faz, né, como Deus, sendo que não tem essa capacidade de Deus. Quem dera tivesse. Ora, pensa bem, se um órgão central fosse onisciente, beleza, tudo bem, né? Quer dizer, quando Jesus fala do paraíso na Terra, né, quer dizer, baseado nas profecias, quando ele voltar, e obviamente a estrutura do mundo não vai ser a mesma estrutura, novos céus, nova terra, significa uma alteração completa na estrutura da sociedade. Eu não acredito que vai ter capitalismo nenhum, porque não haverá mais escassez, e principalmente pelo fato de que haverá um governo central, veja, que é onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. Aí beleza, aí não tem problema nenhum. Concordo completamente, sejamos todos comunistas, para mim vai ser ótimo. Só que, veja, isso não é possível no materialismo dialético. No materialismo,
ou no pensamento de que a história constrói a consciência. Isso é ridiculamente uma grande impossibilidade, tão óbvia que quem não percebe isso é porque realmente não quer perceber e está apenas fazendo ideologia. É engraçado que o Marx acusava os caras de fazerem ideologia por causa da infraestrutura, relações de trabalho que define a superestrutura, mas a grande ideologia é ele que está fazendo, né? E a sua descendência ideológica também. Então não é possível que o Estado tenha o controle dos meios para definir os fins. Não tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, de conspiração mundial, pensando nos globalistas, pensando nos eurasianos, pensando nos marxistas, enfim, pensando na revolução cultural, supondo que, de fato, como diz o Olavo, existem 3 poderes mundiais que definem aquilo que vai ser feito no mundo e tal, a agenda, né? Plantando uma agenda para alcançar um certo resultado, e a pergunta é, será que eles vão alcançar aquele resultado mesmo? Não. Não, porque eles não têm o controle daquilo que é imprevisível. E é isso que o Hayek coloca aqui de maneira indireta. Não tem o controle daquilo que é imprevisível. Não tem um controle. O órgão central não tem controle. Ou os planejadores, os conspiradores, seja lá quem for, não tem o controle da ação humana, da criatividade, da iniciativa individual. Né? De repente surge alguém, não sei da onde, que buraco que saiu essa desgraça, e que revoluciona o mercado de alguma maneira, talvez com um iPhone, por exemplo. Enfim, essas coisas, a ação criativa vai alterar completamente a dinâmica das relações interpessoais no mundo inteiro, já que a gente tem aí uma espécie de globalismo em termos de informação transitando para todo lado por causa da internet. Então, você imagina, né? Quem é que vai dar conta dessa dinâmica dessas variáveis? Ninguém. Então essas agendas que existem por parte de grupos específicos que têm poder econômico e que têm poder militar também, enfim, poderes diversos que podem realmente influenciar o mundo, eles têm esse poder, mas eles não são onipotentes. Então, não há como definir um fim da história. Isso é ridículo. Ainda que o Hegel tentou defender essa ideia, mas dada a presunção que ele tinha, até não admitindo que agia por pressupostos, que já acho um grande absurdo, é ridículo você pensar que isso realmente acontecerá. Porque o que é que vai vir depois do fim da história, afinal de contas, né? Outra questão também bem interessante, me perdoe porque o vídeo vai ficar grande mesmo, mas eu estou trabalhando as ideias do autor sem preocupar com o tempo. Então, se você está preocupado com isso, vai assistir outro canal aí que resume melhor. Eu preciso melhorar meu poder de síntese, tá? Mas por enquanto não deu ainda. Até porque essas ideias são ideias de variados autores, falando de um monte de gente aqui, né? Não estou falando só de um, ainda vou falar de outro aqui, é o Keynes. Mas uma coisa que o Hayek também coloca que eu acho bem interessante é que ele diz que a liberdade ela pode ser tirada não só por meios de organização centralizada, de ditadores socialistas. Ela pode ser tirada também por parlamentos, tá? Que intervêm de forma até mais limitada do que o governo centralizado, mas que acaba confundindo os termos daquilo que ele chama de lei abstrata e de legislação. E aí a gente vai definir isso da seguinte forma. Lei, no conceito dele, é o aspecto do abstrato surgido por via espontânea que não se orienta por fins específicos. E a legislação são providências administrativas desejadas pela maioria e dirigidas a fins específicos. E aí o que o Hayek propõe é que haja uma diferenciação categórica, né, entre aquilo que a gente chama de lei, em relação à ordem espontânea, e legislação em relação à ordem constituída. É necessário fazer essa diferenciação claramente para a gente não cair num certo intervencionismo que acabe literalmente com a liberdade de ação humana. Inclusive é interessante porque o Hayek vai dizer que essas leis, né, essa lei, na verdade, abstrata, ela pode ser definida de maneira geral pelas 3 leis do Hume. Quando ele vai falar sobre a estabilidade da posse, a cessão por comum consenso e a observância dos pactos. Então, esse elemento, mantido de uma maneira espontânea, tem que ser separado daquilo que a gente chama de ordem específica ou particular, que a gente denomina então como legislação. Tem até um trecho na obra que vale a pena ler, que ele fala o seguinte: confundir a lei com legislação significa abater a defesa mais importante das liberdades individuais, onde, como em nossos dias, nos dias do Hayek, parlamentos com poderes ilimitados em nome de uma imprecisa
chamada justiça social, que é uma crítica que o próprio Hayek faz claramente sobre isso, legiferam, adoro esse termo, legiferam sobre tudo. Quer dizer, a liberdade, nesse sentido, está em perigo. E aí ele continua, ele vai dizer, ó, a maioria substitui a lei, que por sua vez perdeu seu significado mais abstrato e espontâneo, que é inicialmente um princípio universal, e hoje ela é apenas uma norma mutável, específica, destinada a servir interesses privados em nome dessa tal justiça social. E a justiça social é uma fábula, uma varinha mágica, ninguém sabe em que ela realmente consiste. E graças a esse termo vago chamado de justiça social, todo grupo se crê, e aí eu digo todo, ele fala todos mesmo, né? Se crê no direito de exigir do governo vantagens particulares. Aquela coisa do terceiro setor, né, das ONGs e tal, que literalmente querem implantar suas próprias agendas e criam uma confusão terrível numa sociedade. Então, por trás dessa justiça social, desse termo, né, dessa coisa que se tornou substancial, mas que é, na verdade, um conceito puramente abstrato, há simplesmente a semente da expectativa lançada na mente, como ele fala aqui, dos eleitores em relação à generosidade desses legisladores para com determinados grupos, criando aí o que a gente pode chamar de demagogia. Os governos se tornam institutos de benevolência e se expõem a chantagens emocionais dos interesses organizados. E é isso que acontece com essa confusão entre leis abstratas, digamos assim, um tanto universalizadas, e legislações específicas. Os homens políticos cedem tanto mais de bom grado, quanto mais a distribuição dos privilégios permite comprar o voto dos partidários. PT sabe muito bem disso. PSDB e toda essa cambada também. Tá? Então esse é um ponto fundamental. Ele também vai trabalhar um conceito de demarquia. Eu não vou falar disso aqui, tá? Porque seria mais necessário estudar profundamente essa ideia. Mas vocês podem também procurar e fazer suas próprias pesquisas aí sobre essa ideia do Hayek. Outro conceito que eu acho importante falar do Hayek, já para terminar, né, essa síntese sobre a ideia dele, é o Estado liberal e a defesa dos mais fracos. Porque o Hayek está falando aqui da liberdade, do laissez-faire, né, da economia livre de mercado, das liberdades individuais, o conceito do individualismo metodológico, que segundo o Reale ele adere, seguindo o von Mises. Então, nesse sentido, a gente começa a se perguntar, mas como é que o Hayek via a questão do Estado? E aí entra questões importantes. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o Hayek ele não é contra a existência de um Estado, diferentemente de outros autores, como David Friedman, mais atuais, como Hans Hermann Hoppe, sei lá. Esses caras eles têm um ponto de vista, vários outros, claro, inclusive da escola austríaca, tem um ponto de vista mais radical quanto à ideia de que não deve haver Estado. E essa é uma discussão que existe hoje, muito comum na internet, principalmente por ocasião desse movimento anarcocapitalista que está angariando muitas pessoas aí, convencendo-as de que o Estado sempre é ruim, sempre é mau. A ideia aqui é a seguinte: o Estado de Direito ele deve existir. O Estado de Direito, segundo Hayek, pode existir, na verdade. Tá? Desde que ele seja um Estado, digamos assim, claro, tripartido, né, para que não haja o abuso da centralização dos poderes, haja uma divisão dos poderes, que inicialmente, digamos assim, é fundamental para não haver um abuso, embora aquilo que nós chamamos de aparelhamento, de um certo embuste do poder executivo, isso pode existir. Quem mais do que nós podemos falar do embuste feito por certos governos que tentam aparelhar os poderes em vista dos seus próprios interesses partidários? Claro que isso acontece. Mas há uma dificuldade aí. Bom, o Hayek está dizendo, o Estado de Direito não tem problema. A questão da defesa dos mais fracos é fundamental. O Hayek expõe essa ideia da defesa dos mais fracos também como um elemento importante para se pensar a liberdade. Então, uma coisa que tem que ser dita é: o Hayek ele não mudou de opinião, ele é convicto, pelo menos até onde eu sei, até sua morte ele foi convicto de que serviços estatais, a gente pode colocar nos termos aqui da própria obra do Reale, serviço postal estatal é totalmente ineficiente. E ele propõe a abolição, por exemplo, do monopólio monetário, certo? Monopólio monetário estatal, diga-se de passagem, que foi usado para defraudar e enganar muitos cidadãos, né, segundo ele.
Então ele combate esse monopólio do Estado nessas três vertentes. Primeiro, o monetário, que é o que eu acabei de falar. Segundo, o monopólio, digamos assim, midiático, que não está só vinculado a transmissões televisivas, isso aí é vinculado em todas as mídias possíveis, desde de jornais, rádio, televisão, internet, enfim. Ele é contra esse monopólio estatal, uma coisa até óbvia para quem busca a liberdade. E também contra o monopólio educacional e acadêmico. E se a gente observar bem, o Brasil ele estava caminhando para isso, porque o Brasil, de certo modo, ele tem no Brasil prevalece o monopólio, vamos colocar como monopólio, mas enfim, né, é claro que existe ideias díspares entre aqueles que defendem o conceito histórico marxista, mas essa é outra ideia, a gente entende que a substância existe ali, então o monopólio em termos de substância estatizante existe, porque na academia o que prevalece são as ideias substanciais do marxismo, tá? Isso aí reflete nos professores universitários, nos professores do ensino fundamental e médio e nos alunos, certo? Eu posso falar, porque eu estou fazendo faculdade de filosofia, terminando, estou no 4º ano, e claro que eu vejo isso, e que quando um professor ele tem uma certa sensatez de, pelo menos, admitir que de fato existe doutrinação, ele ainda fica com aquela posição, né, meio avacalhada, no sentido de tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Ainda que o que eu estou falando é óbvio, ainda vou falar com uma maneira muito prudente, né? Porque senão as pessoas podem me entender mal, já que o que prevalece é um monopólio educacional de uma ideia substancial, vide marxismo, luta de classes, materialismo dialético, etc. Tá? Isso é um fato. Isso daí ninguém está inventando. Existe. Mas o monopólio midiático não acredito que exista. Talvez exista, sim, existe uma deturpação midiática, e isso aí é notável, tanto pelo fato de que a esquerda critica a mídia, tanto pelo fato de que a direita também critica a mídia, né? A Globo é tão mal vista pelos conservadores quanto pelos revolucionários. Isso aí é um fato muito perceptível. Muitas vezes há uma certa injustiça nesse julgamento, outras vezes há uma razão. Ao meu ver, quando nós nos voltamos ao aspecto midiático, já que existe uma centralização da Globo ali como uma televisão que se sobrepõe sobre as outras, mas isso é uma questão de concorrência, pelo menos a concorrência existe, né? Pelo menos isso. E também é privado, mas os interesses eles vão se amoldando um para com o outro, né? Não ache que os empresários são bonzinhos e os estadistas são sempre maus. Há uma relação ali muito dinâmica, muito complexa, e que muitas vezes é uma busca de interesses. Então, se a Globo fala mal do Lula, por que falou mal do Lula? Isso é necessário se perguntar. Está agindo com uma verdade evidente da notícia, ou aquilo é uma manipulação da notícia em prol de interesses partidários, de PSDB, por exemplo? Não sei. Isso pode existir, e na verdade deve existir, e deve ser combatido, mas felizmente a gente tem aí uma certa concorrência, né? É uma questão também a se pensar, mas eu acredito que o monopólio midiático no Brasil ainda dá para ser combatido, né? No que se refere aqui ao monopólio monetário, a própria crítica, né, que é feita pela escola austríaca aos bancos centrais, da emissão de moeda, do crescimento inflacionário, é uma crítica que faz todo o sentido do mundo, e quando o governo, o Banco Central tem o poder de emitir, de manipular taxas de juros, tudo isso é um grande problema. Vou até um próximo vídeo explicar essa ideia aí que eu estou me adequando ainda, né? Porque não faz parte dos meus estudos normais, digamos assim, já que o que eu estou estudando, na verdade, é Hegel, comunismo, todas as matérias relativas à filosofia da ciência também. Então, mas eu estou me adequando, gente. Isso aqui é só um esboço. Se eu tiver algum erro, por favor, apontem aí, não tem problema nenhum de admitir. Outra questão que eu queria falar aqui é uma obra na verdade, é o 3º volume da obra do Hayek, Lei, Legislações e Liberdade, que ele vai escrever algo muito estranho, né? Para quem defende a liberdade. Ele vai colocar assim, ó. Longe de propugnar um Estado mínimo, consideramos indispensável que numa sociedade avançada, o governo deve usar o seu próprio poder de recolher fundos por meio dos impostos para oferecer uma série de serviços que por várias razões não podem ser fornecidos ou não podem ser de modo adequado pelo mercado.
Então, ele não está dizendo que os serviços não podem ser fornecidos pela área privada. Eles podem, mas ele está dizendo que o modo mais adequado não é pelo mercado, é pelo Estado. Bom, isso aqui está documentado, está no livro dele, no terceiro volume, Lei, Legislação e Liberdade. Então, o Hayek está afirmando que muitos serviços eles só são bem fornecidos pelo setor público. Tá? Tem outra frase dele aqui, deixa eu ver se eu acho na obra aqui. Aqui, ó. A maior parte das estradas, a fixação dos índices de medida, muitos outros tipos de informação que vão dos registros cadastrais, mapas e estatísticas, os controles de qualidade de alguns bens e serviços, tudo isso, ele vai dizer, o setor público deve fazer. Isso indica, então, que você tem uma vastidão, né, de atividades que são vinculadas ao governo, que não necessariamente tem que ser ocasião de uma ação privada. Isso já é muito pano para manga, né, porque é uma disputa. A gente precisa entender, caros, né, que a escola austríaca não é um bloco monolítico. Existem pessoas que vão repensar de acordo com suas experiências, com o modo como elas veem o mundo, com o seu entendimento. Então não é porque elas defendem um princípio substancial que elas vão seguir, em termos de lógica e raciocínio, para um Estado anárquico, em termos de libertarianismo e de eliminação total do Estado. Então isso é importante que você entenda. Que o Hayek ele não traiu a escola austríaca, como tem gente que fala por aí. Porque não existe uma noção monolítica na escola. O que ele simplesmente fez foi entender dessa forma, que o Estado sim tem atividades que são necessárias, e essas atividades são vastas, mas que não necessariamente elas tenham que atrapalhar o que a gente chama de laissez-faire. Inclusive a questão da soberania do país, né? Quer dizer, que o Hayek vai entender que para defender a soberania de um país, há inevitavelmente a necessidade de um governo. Né? Porque não seria suficiente que houvessem milícias privadas para fazer esse tipo de serviço. E essa centralização em termos de soberania do país seria, de certo modo, fundamental como atividade do próprio governo. Outra coisa que ele vai colocar é pessoas que vivem na linha da miséria, né? Quer dizer, que não têm condições de sair dessa circunstância por conta própria. E a gente sabe que, na realidade, na sociedade que nós vemos, tem pessoas que estão ali em uma situação que elas não têm a menor condição de sair dali por falta de educação, por variados elementos, né, que nós, que defendemos o livre mercado, não temos controle. Então, essas pessoas precisam de um certo subsídio para poder, então, sair dessa condição alarmante e, através dessa saída, aí sim, tomar as atitudes necessárias da sua própria vida. Mas isso é uma questão também teórica, porque tem muita gente que não vai querer. Eu já encontrei, já conversei com várias pessoas que vivem na rua, mendigos, eu fazia trabalho social, e a gente percebe que muitos deles querem ficar na rua mesmo, querem morar lá, é a decisão deles. Né? Mas que acaba se tornando um estorvo, atrapalha aquilo que a gente pode chamar de circunstâncias onde eles se alocam ali num determinado lugar, como a malfadada Cracolândia, né, para usar drogas e tal. Então é um problema muito complexo para achar que a livre iniciativa possa resolver. Pelo menos é o que eu entendi sobre a perspectiva do Hayek. E outro detalhe, né, que essa sociedade pode se permitir realizar essas ações humanitárias justamente porque ela é rica por conta do princípio da liberdade da ação humana. Então, a ideia do Hayek o governo defende a segurança do país, dos cidadãos daquela sociedade, e aí a gente entende uma espécie de Estado de Direito, mas não necessariamente de uma justiça social demagógica, porque o princípio inicial foi a liberdade. Então, se a liberdade é o mote principal de uma sociedade, aí ela pode, então, aderir também aos conceitos humanitários, porque nem todos estarão aptos. A questão da oportunidade sempre vai ser diferente de um indivíduo para o outro. Isso é inevitável, naturalmente inevitável. Então, ele entende que se você tem um conceito principal de liberdade, logo, não há por que você negar fins humanitários, já que estamos falando de uma sociedade
liberta e, portanto, uma sociedade enriquecida, tanto de informações quanto de recursos, dada a racionalização das alocações, dada a racionalização da escassez e da economia em geral. Bom, eu acho que já está bom o hack, depois a gente trabalha mais essas ideias em outros vídeos, né? Não tem por que fixar um vídeo apenas sobre determinados autores, já que as ideias são sempre muito bem elaboradas, complexas, e a gente pode fazer outros sobre as ideias dele, trabalhando e focando em determinadas áreas mais específicas e tal. Então, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Keynes, que eu acho que é interessante como contraposto em vista do intervencionismo. O John Maynard Keynes, tido como Lord Keynes, ele acreditava assim, basicamente, a ideia de fundo dele é que o nível de emprego é determinado até por conta da Grande Depressão, ele viveu aquele período. Então, na visão dele, o emprego é determinado pela soma, veja, dos consumos e dos investimentos, de modo que se diminuem os consumos ou diminuem os investimentos. Aí vai crescer, inevitavelmente, o número dos desempregados. Por isso, o Keynes se lança contra a ideia da virtude privada, entre aspas, que a gente chamaria de poupança, né? Quer dizer, de poupar. Porque a poupança, ela, segundo ele, não incrementa os consumos e, na verdade, acaba se tornando uma espécie de vício público. Tem até um gráfico aqui no livro da História da Economia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui o Keynes. Vamos ver. As vendas elas caem porque não há pessoas suficientemente trabalhando para comprar os produtos. Porque quem compra os produtos são as famílias, os assalariados, certo? Dessas mesmas empresas. Só que não existe pessoa suficiente trabalhando para comprar. E a queda nas vendas implica a dispensa justamente desse pessoal. E aí isso gera o que a gente chama de depressão, e isso é meio que um vício do livre mercado, segundo Keynes. Eu estou sendo bem superficial, tá? Porque eu estudei pouco esse autor e pretendo falar posteriormente mais sobre isso, para ficar mais claro. Mas basicamente a ideia é essa. E aí ele vai dizer que, em vista dessa depressão, desse ciclo vicioso, haveria uma recuperação, um modo de se recuperar. E qual era a forma para recuperar isso? O Estado financia projetos que criam novos empregos. E aí isso vai gerar um círculo virtuoso, porque mais pessoas com trabalho geram demanda e receita para o governo. Então, segundo ele, uma depressão pode causar um círculo vicioso, em que o desempregado reduz a demanda de tal modo que não se criam empregos, e a intervenção do governo cria um círculo virtuoso ao estipular a demanda. Então, o desemprego, como dizia anteriormente, não é algo de responsabilidade total do trabalhador. Muitas vezes o desemprego ocorre por um lapso, por uma brecha, por um gap no próprio sistema capitalista. Basicamente ele diria, digamos assim, que há uma falha no laissez-faire. Mas é tanto a verdade que, como eu falei, o Mussolini elogiou bastante o Keynes na obra que ele fala sobre a questão da livre iniciativa. Aí. Eu não vou trabalhar mais profundamente essa ideia, isso aqui é só uma síntese. Depois vocês podem ler isso no tomo 7 da Filosofia do Hegel, que é um resumo bacana. Porque o tema eu estou abordando de maneira superficial mesmo, porque eu não sou economista. Mas como eu estou me interessando mais por esses temas, por uma contingência acadêmica, então estou trazendo para vocês, porque enquanto eu ensino, eu aprendo também. Né? Acho que é mais isso aí. Não sou nenhum especialista, nem dono da verdade, então podem comentar abaixo aí para a gente discutir mais sobre esses assuntos. Tá? Fico por aqui. Grande abraço. Se gostou, curte aí e divulgue. Tchau.